Redes sociais impulsionam vendas no comércio. Paróquia de São Sebastião, em Itabirito, recebe imagem de Nossa Senhora da Piedade. E mais, após derrota, Cruzeiro deve anunciar ainda hoje mudanças no comando da equipe. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! A paróquia São Sebastião, em Itabirito, cidade que fica a aproximadamente 60 quilômetros aqui de Belo Horizonte, recebeu nesta quinta-feira a imagem peregrina da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, em uma programação especial. A repórter Ana Flávia de Oliveira acompanhou esse momento e conta mais detalhes pra gente. O vice-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padre Carlos Antônio da Silva, levou a imagem peregrina da padroeira de Minas para celebrar o jubileu da paróquia São Sebastião, que está completando 60 anos. Como parte das comemorações, a imagem passou pela casa de um casal de paroquianos muito especial. Poder estar aqui na casa de uma família, de senhor João e dona Ana, nos seus 75 anos de vida matrimonial, onde já fizeram como a Mãe da Piedade essa oferta. 6 filhos devolvendo a casa paterna. Receber aqui a réplica da Mãe Peregrina Senhora da Piedade é graça, é comprometimento, é perceber que há possibilidades de criarmos pontes para reconstruir a vida do nosso povo. Impossível não emocionar com a fé deles. Eu tenho muita fé com Deus. Eu rezo todo dia agradecendo a Deus. Para mim foi uma graça que eu alcancei. Uma bênção? Uma bênção. E o senhor, o que o senhor achou de receber hoje aqui na casa do senhor essa imagem peregrina de Nossa Senhora da Piedade? Achei maravilha. É? Coisa muito boa. Esperava? Eu não esperava, não. Mas, graças a Deus. Depois, a imagem foi levada para o centro da cidade, onde os moradores esperavam por ela. Nem a chuva espantou os fiéis. Porque é muitas graças que a gente recebe, né? Então, a gente tem que prestigiar Nossa Senhora mesmo, né? A fé dos devotos de Nossa Senhora da Piedade de São Sebastião é muito forte. A nossa paróquia tinha feito também já uma peregrinação à Serra da Piedade com 700 pessoas. E lá tivemos essa notícia feliz de que teríamos então a visita da imagem peregrina da Senhora da Piedade. É uma grande alegria para mim como pároco, mas eu tenho certeza para todo o povo dessa paróquia que nutre uma grande devoção a Maria. O final da procissão foi na igreja de São Sebastião, que estava lotada. Com alegria e emoção, os fiéis entoaram cânticos e assistiram à missa concelebrada pelos padres Edmar e Carlos. Previsto para ser encerrado em janeiro de 2020, quando o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, aqui na região metropolitana, completa 1 ano, o auxílio emergencial pago pela mineradora a moradores da região atingida pelo rompimento será prorrogado por mais 10 meses. O acordo, intermediado pelo juiz Elton Pupo Nogueira, da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, que está à frente do processo judicial focado nas reparações que a mineradora deve realizar em relação à tragédia ocorrida em janeiro, foi anunciado nesta quinta-feira, após audiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, entre a Vale, o Governo de Minas, Ministério Público e Defensoria Pública. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve a pena no caso do sítio de Atibaia aumentada. O tempo, que era de 12 anos e 11 meses, passou a ser de 17 anos e 1 mês. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ampliou a pena imposta ao ex-presidente Lula no caso de corrupção que envolve o sítio em Atibaia. Os 3 desembargadores da Corte de Porto Alegre elevaram a pena de 12 anos e 11 meses, decretada em fevereiro, para 17 anos e 1 mês. O ex-presidente foi condenado por obras de reforma em sítio em Atibaia, no interior de São Paulo,
realizadas pelas construtoras Odebrecht e OAS, em troca de contratos na Petrobras e outras estatais. Lula alega que o sítio não era dele. Ele foi libertado da prisão no dia 8 de novembro, graças à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina o cumprimento da pena só depois do esgotamento de todos os recursos. O ex-presidente é alvo de, ao menos, outros 5 processos e denuncia uma manipulação político-judicial para afastá-lo das últimas eleições vencidas por Jair Bolsonaro. Já o ex-presidente boliviano Evo Morales disse essa semana que a Interpol teria emitido uma notificação azul contra ele por delitos que considera inexistentes. As declarações foram dadas no México, onde o ex-líder se encontra exilado. Evo Morales, que renunciou à presidência da Bolívia, pressionado pelas Forças Armadas, disse que a Interpol teria emitido uma notificação azul contra ele por delitos que considera inexistentes. Morales disse em coletiva de imprensa que seria indiciado por uma dezena de delitos, entre eles o de insurreição armada e de financiar o terrorismo. Tentaram conseguir alguns espaços para vir, ha sido difícil de encontrar e sempre está também cooperação de hermanos e irmãos, não somente de México, sino de outros embajadores solidariamente. A Interpol explica em seu site que as denominadas notificações azuis servem para colher informação adicional sobre a identidade de uma pessoa, localização ou atividades em relação a um delito. Somente as vermelhas são públicas, referentes às capturas. Morales chegou como asilado político à Cidade do México em 12 de novembro, depois de deixar a presidência boliviana. Chegou a hora de atualizarmos os destaques do mundo esportivo com André Cristino, que já está aqui do meu lado. André, depois da derrota de ontem, a situação do Cruzeiro ficou ainda pior e parece que vai ter novo comando por agora. A situação complicou bastante lá, viu? Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, Zezé Perrella vai fazer uma coletiva na Toca da Raposa 2 e nessa coletiva ele deve anunciar a demissão de Abel Braga e o substituto. Pode ser que seja anunciado também o nome da vez, aí, o mais forte no momento seria Adilson Batista, que foi demitido no meio da semana. Ele estava à frente do Ceará que também briga contra o rebaixamento. Poderia ser o nome que assumiria o Cruzeiro nessa situação. Situação muito complicada, o Abel ficou 14 partidas, são 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 40%. Não conseguiu controlar o grupo e ontem perdeu mais um jogo para o CSA em casa no Mineirão. Vamos ver o gol da derrota do Cruzeiro. O gol foi marcado pelo Alan Costa. Na cobrança de escanteio, o Fábio operou um milagre ali na defesa na cabeçada do Ricardo Bueno. Mas aí o Alan Costa pegou o rebote. Vamos só mostrar de novo o gol, por favor, porque deu um probleminha. Aí, ó, solta pra gente, por favor. Aí, cobrança de escanteio, o Ricardo Bueno cabeceou e o Alan Costa fez o gol. O gol da derrota do Cruzeiro, o Cruzeiro que segue dentro da zona do rebaixamento e na segunda-feira vai jogar contra o Vasco, fora de casa. Vai jogar às 8 horas da noite em São Januário, um jogo muito complicado. Depois o Cruzeiro tem o Grêmio também fora de casa e fecha o Brasileiro com o Palmeiras em casa do Mano Menezes, que já comandou o Cruzeiro na temporada. Só jogo difícil. Muito complicada a situação do Cruzeiro no Brasileirão. E o Atlético? O Atlético vai jogar no domingo, 6 horas da tarde. O Atlético joga no Independência, vai receber o Corinthians em busca daquela vitória que falta para ele se manter na elite de futebol brasileiro. Tem 42 pontos, se vencer chegar aos 45, matematicamente estaria livre de qualquer chance de rebaixamento. O Atlético, para esse jogo, vai ter o retorno do Ceará, que é uma boa notícia. O Ceará vai poder reforçar o ataque do Atlético, que também precisa vencer para o torcedor ter aquele alívio e já começar a planejar 2020 com mais tranquilidade. Um pouquinho, né? Entrar o ano respirando. O ano não tem sido fácil para os times mineiros na Série A. E o América? Na Série B, sim. Chegou a hora da decisão, né? O América vai jogar amanhã, 4h30 da tarde, contra o São Bento no Independência. O último jogo da Série B. São Bento já está rebaixado. Aí o América tem... Qual que é o maior adversário do América nesse momento? É ele controlar as próprias emoções. O América precisa de uma vitória de 1-0 para garantir a vaga na elite de futebol brasileiro, porque ele está no G4.
ou então é só repetir o resultado do Atlético Goianiense. Se o Atlético empatar, o América pode empatar. Se o Atlético perder, o América pode até perder para voltar para a primeira divisão. Está respirando, então. O América é o que dá dando alegria para nós. André, parece que muitos, né, a gente sai do esporte, agora vai para a tecnologia. Parece que muitos empresários estão vendo aí nas redes sociais uma oportunidade de lucro, é isso mesmo? É isso mesmo. Muitos empreendedores têm aproveitado o engajamento das redes para aumentar o faturamento nesta época do ano. Desde que as redes sociais se popularizaram, os empresários descobriram que elas podem ser uma importante ferramenta de vendas. Cleo, por exemplo, faz questão de postar os produtos da loja para atrair os clientes. Os stories ajudam muito, né? A gente está sempre utilizando stories para estar apresentando. E nessa época a demanda é muito maior. Então é hora da gente apostar, né, nessa ferramenta tão boa, tão positiva, para estarmos apresentando o que nós temos a oferecer nesse ano. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2019 as compras virtuais devem movimentar 79 bilhões e 900 milhões de reais, 16% a mais do que no ano passado. Um dado que chama atenção é que de cada 5 compras feitas pela internet, uma foi através das redes sociais. Com a proximidade do Natal, as postagens foram adaptadas. A loja tem apostado muito no autocuidado, né? Então, que são produtos que nesse momento as pessoas querem estar cuidando mais de si mesmas. Mas não basta querer usar a internet para chegar ao consumidor. Alguns critérios têm que ser estabelecidos. É importante que toda pessoa que quer estar ali e levar o seu conteúdo tenha um planejamento antes, né? Então é importante que a pessoa defina quem é o seu público, com quem que ela quer falar, que ela tire um tempo para poder organizar isso. É importante que todo vendedor saiba que ele precisa separar também uma verba, um orçamento de investimento nas redes sociais, na qual ele possa investir no Facebook ou no Instagram. Então, ele tem que entender que ele precisa controlar tudo isso na rede social. E por falar em venda, né? Hoje tem Black Friday, André. Vai aproveitar? Eu já comecei desde ontem. Eu também, confesso. Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever alguma matéria, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã. E é claro que nós dois te esperamos. Bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.